Então, quero dar início hoje falando a uma série, não sei quantas serão, mas falando sobre Cristo nos libertou. Mas Cristo nos libertou do quê, pastor? Bom, cada semana, cada quarta-feira, eu quero trazer um assunto específico sobre algumas coisas das quais o Senhor, Ele nos libertou. Mas o texto, ele diz que Cristo nos libertou, Ele nos libertou para sermos livres. E por que nós não éramos livres antes? Porque o texto diz que nós éramos escravos. E o primeiro assunto que eu quero tratar hoje é quem se domina não é escravo. Cristo, ele nos libertou de uma condição onde nós éramos escravos. E eu, buscando um pouco mais de entendimento sobre o que é ser escravo, como que a gente se torna escravo, enfim, busquei algumas, como se diz, algumas literaturas, né? Eu quero ler dois conceitos, os quais eu achei muito interessante, tem muito a ver com a palavra de Deus. E quero ler dizendo o seguinte: trabalhadores submetidos ao trabalho escravo são migrantes que deixam seus locais de origem atraídos por falsas promessas de trabalho ou migram forçadamente em razão de condições socioeconômicas precárias. Então, muitas vezes, as pessoas acabam se tornando escravas pensando que do lugar onde estão não é suficiente, pensando que o lugar de origem onde eles estão não é bom o suficiente, não é satisfatório. Então eu vou em busca de algo melhor, aparentemente melhor. E muitas vezes acabo caindo em falsos enganos, em falsas promessas, em falsos profetas, em várias coisas que, na verdade, não te levam realmente a uma condição melhor do que nós buscamos. E você, assim como eu também, provavelmente, na sua vida espiritual, já buscou, em algum momento, talvez, da sua vida, com algumas exceções, obviamente, algumas direções, algumas respostas, para que pudesse ser livre de algumas coisas na sua vida. Uma vez eu estava doente, e a minha mãe dizia para mim o seguinte: vai na tua avó e vai te benzer. Eu não vou. E aquela enfermidade, aquela doença continuava. Vai na tua avó e ela vai te benzer. Não. E eu acabei fazendo o quê? Indo. Porém, mal sabia eu que eu estava, a partir daquele momento, me escravizando. E assim, muitas vezes, nós, com muitas outras situações, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, em várias áreas da nossa vida, nós nos conduzimos a um modelo de escravidão, achando que é algo melhor, achando que vamos ter uma resposta, achando que nós vamos ter uma solução para aquela necessidade da nossa vida. Nesse caso, eu fui buscando uma cura. Nesse caso, eu fui buscando saúde. Porém, mal eu sabia que eu estava me condicionando a um trabalho forçado, a uma escravidão, da qual nem eu entendi e sabia o que eu estava fazendo. Um outro conceito também que eu li e achei interessante é: em algumas cidades gregas havia escravidão por dívidas. Ou seja, uma pessoa devia um valor para outra. E como não podia pagar, transformava-se em escrava do credor por um determinado tempo. Qualquer semelhança é mera coincidência. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi lá e rasgou todo escrito de dívida que nós tínhamos. Amém? E não é fato, alguém aqui, não precisa se manifestar, mas provavelmente alguém aqui já ficou devendo para alguém, ou para alguma instituição, sim ou não? Sim, fica tranquilo, tá? Eu sei. Essa área é ruim de tocar, né? Mas o que acontece? Quando você fica em dívida financeira com alguém, como que você se sente?
livre ou oprimido, ou angustiado, ou sob uma pressão. Às vezes nem dorme direito. É ou não é verdade, gente? Por quê? Porque está numa condição de escravo. Mas o que a palavra de Deus também traz a respeito disso? Olha o que diz 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, ele fica escravo do vencedor. Olha o que a palavra está dizendo aqui, que uma pessoa se torna escrava quando? Quando ela é vencida por algo que é maior do que ela, que é mais forte do que ela, por algo que ela não consegue suportar, por algo que ela não consegue dominar. Então, aquele que é vencido, ele se torna escravo daquele que é o vencedor. E eu quero trazer uma passagem bíblica que mostra essa realidade, que está lá em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. A palavra ela mostra muito claramente para nós quando foi e por que foi que o homem ele se tornou escravo nessa terra. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse. A afirmação, ó. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Amém? E continua. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha que interessante aqui. Deus disse, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E o que a serpente falou? Capaz. Não, não é assim. Não, vocês não vão morrer. E ele continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Diga, esconderam-se. Esconderam-se do quê? Da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu comecei, quando subi aqui, disse para nós buscarmos o quê? A presença do... Por que muitos não têm buscado? Por que muitos não têm desfrutado da presença do Senhor? Porque estão se escondendo. E por que estão se escondendo? Por que estão? Porque estão sob um jugo de escravidão. Porque o Senhor disse, não comais. Só que a serpente, que é o nosso grande inimigo, que é o diabo, e que tenta de uma maneira muito astuta fazer com que cada um de nós aqui venha ir contra a palavra de Deus, para que nós venhamos ser tragados por ele, destruídos por ele, e chegarmos à morte eterna, porque a morte física, todos nós vamos chegar um dia, a não ser que o Senhor volte antes, amém? Mas a morte física nossa não é o problema. O problema é a morte espiritual.
E a serpente sabia disso. Tanto que ela diz, não, vocês não vão morrer. E nesse plano nosso, carnal, natural, humano, o que a gente mais tem o primeiro temor? É a morte física ou espiritual? Física. Será que Adão e Eva queriam morrer? Não. Mas mal eles sabiam de que o que estava sendo dito não era a morte física, mas era a morte espiritual, era o afastamento da presença do Senhor. E quando eles desfrutaram de algo que lhes levou a uma escravidão, também os levou a uma condenação. E eles então não conseguiram se aproximar do Deus vivo, a se achegar de novo a Deus. Por quê? Porque eles estavam longe da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela liberta. A presença do Senhor, ela traz à luz aquilo que está nas trevas. A presença do Senhor, ela traz clareza às coisas que muitas vezes elas estão confusas na nossa vida. E eu quero discorrer nessa noite a respeito disso. Porque o inimigo aqui, nesse caso, nós vemos que ele usou da dúvida para escravizar o ser humano. A dúvida, gente, ela é plantada pelo desejo humano. Porque o que a serpente fez? Falou algumas palavras. Algumas palavras que ela sabia que ia tocar, queria influenciar e queria mover. E eu não vou usar Eva em específico, mas o ser humano, porque poderia ser um homem, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser qualquer um de nós, que iria fazer a mesma coisa. Nós somos descendência de Adão e Eva. Então nós não somos melhores do que eles. Nós somos como eles ou piores do que eles. Porque eles conheceram o próprio Deus na sua essência. Então, a dúvida, ela é plantada pelo nosso desejo. E qual foi o desejo ali? Ser igual a Deus. Ela viu a possibilidade, o homem viu a possibilidade de ter poder, de poder dominar. E ali, então, já despertou algo, um interesse. Ela viu que a fruta era boa e agradável aos olhos. Ah, então eu posso. É fruta, eu posso comer. Não, eu posso. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso, não tem problema, não tem nada que me impeça. E é verdade. Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas a Bíblia também ela orienta, e se a Bíblia ela é para você um manual de vida, um guia que te leva a realmente uma vida eterna com o Senhor para andar na presença dEle, ela também diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas elas edificam a nossa vida. Eu posso tudo, você pode fazer qualquer coisa, mas você também precisa entender, nós precisamos entender que tem coisas que nos levam à escravidão. Tem coisas que vão nos levar à morte, à separação da presença de Deus e a consequências nessa terra e também depois dessa terra. O que mais? Que outra dúvida também, ali ela viu que também aquela fruta podia dar entendimento. Eu vou ser. Não, eu vou ser igual a Deus. Eu vou ser aquele, aquela. Eu vou ser. E muitas vezes a gente vai usando desse desejo nosso humano para corromper na inocência. Porque Eva foi inocente. Eva foi inocente. Ela tinha uma instrução. Ela tinha uma direção e ela sabia que ela não deveria comer daquele fruto. E tanto é que a palavra diz, e ela repete, Deus disse que não. Ela sabia. Mas quantas coisas na nossa vida a gente sabe que não deve e a gente vai lá e faz. Por quê? Porque nós
mesmo sabendo que não devemos, a gente faz para nos colocar numa condição de escravidão, para nos colocar numa condição onde nós não vamos mais andar na presença de Deus. Não é o que Deus quer para as nossas vidas. Nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, que o Senhor, Ele nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para sermos livres e não escravos. E Ele diz de novo, olha, fiquem firmes. E não vos submetais, e não volteis de novo a um jugo de escravidão. Lá em Tiago 1, 14 e 15, explica a respeito disso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E o que o crente tem costume de dizer? Foi o diabo. Não, porque o diabo, porque os demônios, a gente vai transferindo e culpando o mundo espiritual, os diabos e os demônios, e acusando. Você sabia que a Bíblia diz, a Bíblia repreende a gente de falar mal dos demônios? Você sabia disso? A Bíblia fala que nós não devemos falar mal dos demônios. A Bíblia fala disso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que te cobiça? A cobiça é um desejo, é algo que vem ou da sua carne, ou da sua alma. Também vem de coisas do espírito, porque muitas vezes estamos sob um jugo de escravidão, onde há uma manifestação e uma possessão de demônios, e também por condição psicológica. Muitas vezes, essas 4 áreas da nossa vida vão nos condicionando a essa cobiça. E quando essa o atrai, o que faz? Fica seduzido. E como fica uma pessoa que está seduzida? Como ela fica? Ela fica como num estado de encantamento. Não importa o que você fale, não importa o que você faça, a pessoa, ela parece que está hipnotizada. É ou não é verdade, gente? Vocês aí que são casados, namorados, quando você foi seduzido, como é que ficou? Aquele estado de paixão, como é que é? Nossa, e dá um calor, sobe, e desce. Telefone, a conta vai lá nas alturas, né? Hoje não é mais assim como antigamente. Mas no meu primeiro mês de namoro, quando fui namorar com a Dani, a minha conta de celular estourou, sim, lá, né? A gente pagava por minutos que a gente utilizava, né? Quem é do meu tempo sabe, né? Quem não é do meu tempo não sabe. A gente pagava por minutos que tu ocupava. E aí, a conta no primeiro mês, foi lá nas alturas, agora como é que eu vou pagar isso? E eu disse assim, vamos conversar pessoalmente agora. Porque tu fica hipnotizado, tu fica seduzido, fica atraído. Né, amor? E outras coisas, que isso é bom, né? Isso é bom quando é certo. Agora, quando não é certo, dá ruim. Mas quando é certo, ok. Mas e quando não é? E quando são coisas que te desviam da presença do Senhor? E olha o que diz o 15. Então, o que acontece? A cobiça, depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. O que aconteceu lá no Éden, que nós lemos antes? A serpente apresentou um quadro, uma realidade, uma oportunidade, lançando uma dúvida, e seduziu Eva. E ela foi
olhando para aquela fruta e cobiçando. Olha, que fruta linda. Eu nunca comi uma dessa. Hã? Nossa, mas será mesmo? Então eu vou ser como Deus? Nossa, mas eu vou ter agora entendimento, eu vou conhecer o bem e o mal? Eu pergunto, que privilégio tem conhecer o mal, gente? Hã? Ela sabia o que era o bem. O que vontade tem conhecer o mal, me fala. Mas de certo tem muitos aqui que adoram um filme de terror, né? Que desejo e prazer em ver o mal. Está vendo como é? Às vezes a gente roda, na roda da vida em pouquinhas coisas. E vai abrindo espaço na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso entendimento, para se afastar da presença do Senhor. E vamos ficando escravos de coisas que não agregam, não somam, não te libertam e não te fazem feliz. E a gente vai olhando e as coisas não vão dando certo. A gente vai querendo e almejando coisas, mas não vão acontecendo. E a gente vai vendo, mas por quê? Por que a vida não melhora? Por que a vida não vai? Por que o meu trabalho não avança? Por que algumas coisas parecem que travam? Porque a cobiça, uma vez consumada, ela dá luz ao pecado. E o pecado na nossa vida é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. A cobiça do homem, ela vai nos levar à nossa escravidão. E o Senhor, Ele vem para nos libertar. João 8:34, ele diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós vamos ficando escravo das coisas que vão nos seduzindo, que vão cobiçando. Há algumas fortalezas, amados, de pecado na nossa vida, e que se nós não combatemos isso, nós vamos passar a vida inteira escravo dessas áreas da nossa vida. Qual é a fortaleza de pecado que você tem convivido e não tem conseguido vencer? E são coisas, amados, que você sabe, que você tem consciência, mas que por algum motivo ainda não começou a travar essa guerra contra você mesmo. Quer ver uma coisa bem simples e muito prática também? Como que a gente pode não ser dominado por essas coisas? Porque essa condição de pecado que muitas vezes nos leva à escravidão, são coisas que vão nos dominando. Quer ver um exemplo? Se você quer não mais ser escravo de um corpo em que você não gosta, o que você tem que fazer? Fecha a boca, faz exercício, muda os teus hábitos. Se você é escravo de uma língua solta, de falar coisas que pervertem, coisas que são mentira, coisas que não dão proveito, coisas que são fofocas, o que você tem que fazer? Fecha a boca. Ou também se afasta de pessoas que têm a mesma prática que você. Então, tem coisas que nós sabemos a resposta e são bem simples. Mas a cobiça dos nossos olhos, quando nós não enfrentamos, quando nós não mudamos essa realidade e esse comportamento, vai fazendo com que nós venhamos a ficar dependentes. E a gente não vai vencendo essas fortalezas. Quantas fortalezas hoje existem na sua vida? Desejo de ser como alguém. Não, porque eu quero me parecer. O que a gente viu ali? Eu vou ser como Deus. Vai desvirtuando a tua identidade, vai desvirtuando
quem você é, quem Deus te chamou para ser parecido com o outro. E faz força, e faz força. E aí você vai vendo que nada parece que dá certo. Por quê? Porque eu quero me parecer com o outro. Outros escravos do medo. Medo disso, o medo daquilo. Medo de se colocar, às vezes, numa condição em que ela talvez possa se expor, mas ela tem a resposta, ela sabe o que fazer, ela sabe como fazer, mas medo. E isso vai fazendo com que ela fique escrava, e por isso muitas vezes não conquista coisas na sua vida. Há tipos de escravidão que levam a pecado, mas há tipos de escravidão que não levam a pecado. Mas as duas escravidões, elas vão causar prejuízo na sua vida. Uma delas, que é voltada para o pecado, vai te levar à morte, e à morte espiritual. E a outra vai levar à destruição de desejos, de conquistas, de alegrias aqui nessa terra. Quantas coisas você tem sido escravo da sua maneira de pensar, das crenças que você tem. E aí, porque você é escravo disso, você não consegue desfrutar de algumas realidades e oportunidades que já se apresentaram para você. Por quê? Porque você vai condicionando a sua vida a esse tipo de pensamento. O Senhor, Ele diz na sua palavra que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Quais são os pensamentos de Deus para você? Outras coisas, às vezes, são questões emocionais, que você vem trazendo da sua realidade, da sua cultura, da família, e que ela vai também te condicionando a um sentir. E aquilo vai impedindo você também, às vezes até de ter um relacionamento feliz. Por quê? Porque você não permite. Você ficou escravo. Quantas coisas talvez você tenha sido escravo? E por causa dessa escravidão, lá que está na sua mente, de uma crença, de um pensamento, de alguém que colocou algo na sua mente, repetiu, repetiu e repetiu. E é assim que se torna uma crença. E é assim que nós nos tornamos escravos. E por causa dessa escravidão, talvez quantas pessoas aqui têm sonhos? Quantas pessoas aqui talvez já sonharam, quero ter meu primeiro negócio. Mas aí tem algo que trava na hora ali, naquela hora de você dar o passo, naquela hora de você dizer eu me demito, né? Naquela hora de você realmente, né, ter coragem de ir e dizer assim, agora eu vou fazer. Não faz. Quantas pessoas aqui já tiveram talvez relacionamentos destruídos? Porque por causa de uma coisa que ouviu talvez, e foi parecido com algo que te soou muito mal lá atrás, você ficou indignado. E você disse, eu não aceito isso. E isso terminou com o teu relacionamento. Vocês estão vendo que tem muitas coisas aqui dentro de nós que vai nos escravizando? Quantos talvez são escravos da sua carne, de desejos da carne? Bebida, cigarro, drogas, vícios, televisão, internet. E na grande maioria das vezes, sabe o que isso é? Isso é uma fuga. Isso é uma fuga. Isso você tem como um artifício para fugir de uma realidade. Isso você tem como uma desculpa para fugir de algo que você sabe que deveria fazer e não faz. E aquilo vai se tornando algo cotidiano na sua vida.
E você, quando vê, o tempo passou. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, passaram 10 anos. E você está na mesma situação. E aí, aquele sonho de 10 anos atrás, você olha para agora, 10 anos à frente, e diz assim, por que que eu não fiz? Por que que eu não mudei lá? Porque lá quando eu ouvi, eu não dei ouvidos? Por que que quando meu pai disse, eu não fiz? Por quê? E hoje está aí agora, muitas vezes, se oprimindo, se pressionando, se cobrando, e a saúde estourada. Depressão, pressão alta, e vários outros sintomas. Problemas de estômago, né? Síndrome do pânico, tantas outras coisas que vão fazendo que decisões lá no passado que eram para ser tomadas, atitudes que eram para ser tomadas, hábitos que eram para ser transformados, e que ficou claro, não fizeram, hoje são escravos. Entenda uma coisa, quanto mais tempo você passa escravo, mais difícil é você sair da escravidão. O povo de Deus no Egito ficou 430 anos escravo. Quando Moisés chegou para o povo e disse assim, eu vou libertar vocês, eles deram risada. Quem tu é? Capaz, olha quanto tempo nós já estamos aqui. Não. Deus me enviou, mas que Deus? Até que ele começou a mostrar os sinais. Quantos sinais você vai precisar ver para que você possa mudar, hein? Quantos? Quantos sinais? O povo caminhou no deserto, gente, a roupa crescia no corpo. O povo caminhou no deserto, não tem água no deserto, Moisés foi lá, bateu com a vara na rocha, saiu água de uma rocha. O povo caminhava no deserto, tinha uma coluna de fogo à noite para aquecer. O povo caminhava no deserto de dia, tinha uma coluna de nuvem para trazer sombra por causa do calor. Sinais, sinais, maravilhas, milagres acontecendo o tempo todo ao redor da vida deles. Quantos milagres ainda Deus vai ter que fazer ao redor da tua vida para você sair dessa escravidão? Abandonar essas práticas e viver aquilo que Deus tem realmente para você viver. Quantos milagres? Quantas coisas será que Deus tem que fazer e permitir talvez que aconteçam na sua vida para que você realmente possa abrir os olhos e para viver a liberdade que Cristo conquistou para que você seja livre, para que você não volte mais àquele jugo de escravidão. E a Bíblia ela é bem clara, e ela diz que quando nós voltamos a esse jugo, quando nós voltamos para essa condição, a vida da pessoa ela se torna pior. Porque ela ouviu, começou a caminhada e desistiu. Nada nessa vida é fácil. Nada. A Bíblia diz que o sol ele nasce para justos e para injustos. Mas ele nasce para todos. Porém, todos nós vamos colher daquilo que nós plantamos. Qual semente? Que plantação você tem cuidado, trabalhado, para que você possa colher bons frutos? Romanos 6,16, põe na versão NVI, por favor. Olha o que diz aqui, ó. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. São escravos daquele a quem obedece. A quem você tem obedecido?
Como saber isso, pastor? É só você olhar as suas atitudes. É só você olhar aquilo que você fala. É só olhar aquilo que você faz. E vai estar muito claro a quem você tem obedecido. A quem você tem servido. Nós somos escravos daquele a quem nós obedecemos. Seja para o pecado que leva à morte, ou seja, para com o Senhor que nos justifica, que nos perdoa, que nos restaura, que nos liberta, que nos cura, que nos salva. A quem nós servimos, a esse nós somos escravos. Romanos 6, do 18 ao 19. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim agora, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Paulo, ele fala à igreja de Roma, assim como antes, vocês eram escravos do pecado, se deixando levar pela cobiça, pelo pecado, pelo desejo da carne, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne. Agora, meus amados, conhecedores da verdade, entendendo a vontade de Deus, sejam agora, ofereçam agora a escravidão à justiça, ou seja, a obediência a Deus. A obediência a Deus que vai te levar a uma santidade. Vai te levar a ser um santo. Não que você não vá fazer nada de errado, não, mas nós somos santificados na obediência à palavra de Deus. Por amor de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo sangue do Cordeiro, nós somos santificados. Quando você se coloca na presença de Deus e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, eu não quero mais continuar, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais andar escravo desse pecado, disso e disso, daquilo, eu não quero mais. Senhor, me lava, me purifica no sangue de Jesus. Santificado. Santificado. Ofereçam-se a justiça, a se ajustarem. Ofereça a sua mente, seu coração, o seu corpo, a sua obediência. Ofereçam a se ajustar, a obedecer aquilo que Deus tem inquietado o teu coração, amado. Porque nisso nós seremos santificados. E quando do Senhor nós somos santificados e somos obedientes, somos nós que somos abençoados. Nós vamos desfrutar de uma liberdade, de uma paz, de uma alegria, de uma prosperidade que antes não tínhamos conhecimento. Nós vamos desfrutar de voltar a andar na presença de Deus que Adão e Eva perderam por causa de dar espaço à cobiça do coração. O que você tem alimentado dentro de você, que tem levado você a cobiçar? Entenda algo, que para você vencer isso, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, ligados no Senhor. Porque quem está em Cristo Jesus passou a ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Amém? As coisas velhas já passaram na sua vida? Se não, hoje pode passar. Hoje pode tudo ser apagado. Hoje tudo pode se fazer novo. Pela sua fé, pela sua disposição de oferecer a seu corpo, a sua vida, em obediência para ser santificado ao Senhor. E a Bíblia diz que quando nós colocamos o reino de Deus, a justiça, a vontade de Deus em primeiro lugar, todas as coisas
que nos são necessárias, Deus ele vai acrescentar. As coisas necessárias. Agora, as coisas que você quer, as maiores, você vai ter que, então, fazer um sacrifício. E esse sacrifício é de mudar hábitos, mudar cultura, mudar a maneira de pensar, é ser transformado. Aquilo que eu fazia até agora e que não agradava a Deus, mas agradava ao diabo, agora eu não faço mais. O que você faz hoje que você é dominado e você sabe que isso não é bênção na sua vida? Eu não posso mudar isso na sua vida. É você que pode. Eu não posso mudar, mas você pode. Pela graça de Deus, ao qual fomos alcançados, Deus, ele nos dá essa condição. Pelo seu amor, pela presença do seu Espírito em nós. Porque a Bíblia diz que antes que nós dissemos tentados, o Senhor ele já também nos dá o escape, a saída do pecado. Se você é tentado pela sua própria cobiça, Deus ele também vai te dar a maneira de você não cair no pecado. E você vai criando fortalezas, você vai se fortalecendo, você vai se tornando uma pessoa mais forte no Senhor. Não ache que você vence o pecado como ser humano, não vence. Eva e Adão não venceram. Não ache que você vai ser super-herói que vai vencer o diabo. Não vai. Agora, no Senhor nós vencemos. Jesus no deserto venceu o diabo assim. No Senhor, na palavra. E, pasme, o diabo vai te tentar com a palavra de Deus também. Ou você acha que essas confusões religiosas que tem hoje aí é por quê? Porque o diabo usa da palavra para causar divisão, dissensão dentro da igreja. Usando um texto fora do contexto, causando um pretexto para as pessoas fazerem o que elas querem. Mas não é assim. A palavra, ela explica a própria palavra. Salmo 146, 5, olha o que diz. Bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, até o 7, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor é que liberta. Ele diz que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Vai ter dia, amado, que vai ser difícil. Vai ter dia que você vai ser realmente tentado pela própria cobiça, mas o Deus de Jacó é o teu auxílio. Ele é o teu auxílio. É nele que nós precisamos nos refugiar. Sob as suas asas estarás seguro, diz a palavra. Salmo 136, 24, olha o que diz. Ao que nos livrou dos nossos adversários. O seu amor leal dura para sempre. Ele nos liberta dos nossos adversários. Quem tem sido o teu maior adversário? Sabe quem tem sido o nosso maior adversário hoje? Nós mesmos. O que é que tem sido a sua maior tentação? O que é que você não tem conseguido dominar na sua vida? Quais são as coisas que hoje têm impedido você de viver uma vida santificada ao Senhor? De andar na presença dEle todos os dias? O que é que tem roubado da sua vida a graça, a alegria, a paz de Deus?
E se isso não tem perdurado na sua vida, é porque você provavelmente está escravo em alguma área. E a graça de Deus, ela aparentemente não é suficiente para você. Porque você não tem permitido Deus agir nessa área da sua vida. Salmo 68, 20. O nosso Deus é um Deus que salva. Ao soberano Senhor pertence o livramento da morte. Ele é um Deus que salva. Como se manter livre da escravidão, então, pastor? Olha o que diz Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Qual é, ou quais são os parâmetros que você tem para viver a sua vida? Para você viver em santidade e não mais escravo. É a palavra de Deus? Ou é o que você tem permitido que a cobiça que há dentro de você venha fazer com que você se afaste da presença de Deus? E isso vem dominando a sua vida. E você não consegue viver longe dessa escravidão, dessas fortalezas. Gálatas 5, 22 e 23. E esse foi um dos frutos que mais me impactou quando eu conheci a presença de Deus. Ali diz, entretanto, o fruto do Espírito. O que é o Espírito, letra maiúscula? É o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus, ele habita em nós, os frutos, eles precisam aparecer. E quais são? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio foi uma das coisas que mais me impactou como um fruto do Espírito. Porque eu fazia coisas, meus amados, que nem eu mesmo me agradava, nem eu aprovava. Eu fazia coisas que depois eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu faço isso? Só que quando eu passei a ter consciência, me expus à palavra de Deus, e a palavra começou a ser como água dentro da minha vida, limpando. Eu comecei a oferecer a minha vida como oferta a Deus em termos de justificação, para me ajustar. Eu comecei a perceber que algumas coisas que eu fazia, eu tinha deixado de fazer. E eu, quando me dei conta, de assim, nossa, mas eu não faço mais isso. Nossa, está diferente agora. Está diferente. Eu fui um jovem que eu gostava muito de balada. Gostava muito de ir em balada. E depois de um tempo, aquilo não me agradou mais. Aquilo não me satisfazia mais. Não me dava mais alegria ir naquele lugar. Bem pelo contrário, eu ficava triste. Eu disse, não vou mais vir nesse negócio. Porque por um tempo, eu vinha à igreja, mas eu ia na balada. Só que a palavra de Deus começou a limpar. Ela começou a transformar, começou a confrontar. E começou a me libertar. E coisas que para mim pareciam legais, pareciam boas, mas que me levavam a afastar da presença de Deus, começaram a me inquietar. E eu comecei a ver o domínio próprio agir na minha vida. Eu comecei a ver que outras coisas começaram a surgir na minha vida. Mansidão, e eu não era nem um pouco manso. Paz, alegria. Outras coisas começaram a fazer parte da minha vida e que eu vinha em muitos conflitos. E quando eu vi e percebi que aquilo vinha da parte de Deus,
eu comecei a ser mais intenso e buscar e me entregar cada vez mais ao Senhor. João 8, 31 e 32, um texto que é conhecido de muitos, mas saber e não fazer é não saber, né? Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 ele diz o quê? Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão... Quem aqui nessa noite quer ser livre?